Olá, eu sou o professor Michio Kaku. Quando olhamos para o céu noturno, para aquele tapete infinito de veludo negro pontilhado por diamantes cintilantes, que chamamos de estrelas, a reação humana natural, a reação que está codificada em nosso DNA, desde que nossos ancestrais saíram das cavernas, é uma reação de admiração profunda e quase espiritual. Nós nos sentimos pequenos, sim, mas também nos sentimos conectados. Nós olhamos para a vastidão da Via Láctea e fazemos a pergunta mais antiga, mais persistente e mais importante da história da humanidade. Estamos sozinhos? E no fundo dos nossos corações, a grande maioria de nós espera fervorosamente que a resposta seja não. Nós ansiamos por companhia. Nós temos pavor da solidão cósmica. Nós crescemos alimentados por décadas de histórias de ficção científica otimistas e inspiradoras. Crescemos assistindo a Jornada nas Estrelas, onde a humanidade, depois de superar suas guerras mesquinhas, viaja pelas estrelas em naves prateadas, encontra outras espécies exóticas, forma uma federação unida de planetas e troca tecnologia, cultura, arte e filosofia em um espírito de cooperação universal. Nós fomos condicionados a imaginar o primeiro contato como um momento solene, quase sagrado. Imaginamos uma nave descendo suavemente no gramado da Casa Branca ou da ONU, uma porta se abrindo em meio a fumaça e luz, e um ser alienígena estendendo a mão, ou o tentáculo, em um gesto de paz. Nós operamos sob uma suposição perigosa, uma suposição que nunca testamos. Acreditamos que a tecnologia avançada traz consigo, inevitavelmente, uma moralidade avançada. Acreditamos que uma civilização capaz de viajar mais rápido que a luz ou de construir esferas de Dyson deve ter superado os instintos primitivos de guerra, conquista e agressão. Acreditamos que eles serão como irmãos mais velhos, sábios e benevolentes, prontos para nos guiar para a idade adulta galáctica. Mas eu estou aqui hoje para lhes contar uma história diferente. Uma história que não vem da esperança romântica, mas da lógica fria, brutal e matemática da teoria dos jogos e da sociologia cósmica. E se a nossa visão do universo estiver fatalmente errada? E se o cosmos não for uma utopia esperando para ser descoberta, mas sim um campo de batalha silencioso e escuro, coberto pelos ossos invisíveis de trilhões de civilizações que cometeram o erro fatal de dizer olá? A tese deste vídeo de 1 hora e 40 minutos é aterrorizante, mas é uma das soluções mais plausíveis que temos hoje na astrofísica teórica. É impossível vencer uma guerra alienígena. Não porque não temos armas nucleares suficientes, não porque não somos corajosos, mas porque na verdadeira guerra cósmica não existem batalhas como nos filmes. Não existem heróis, não existem frotas manobrando no espaço, não existe rendição. Existe apenas ser o primeiro a atirar ou ser o primeiro a morrer. E o aspecto mais assustador: se você souber que está em guerra, você provavelmente já está morto. Para entender por que o universo pode ser um lugar tão hostil, precisamos confrontar o maior mistério da astronomia moderna: o paradoxo de Fermi. O físico Enrico Fermi, um dos pais da era atômica, estava almoçando com colegas em Los Alamos na década de 1950, quando fez uma pergunta simples que ressoou através das décadas: onde está todo mundo? O raciocínio de Fermi era sólido. O universo é inimaginavelmente velho. Tem 13,8 bilhões de anos. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem cerca de 10 a 13 bilhões de anos. O nosso Sol é uma estrela relativamente jovem, de terceira geração. Isso significa que existem bilhões de estrelas na nossa galáxia que são bilhões de anos mais velhas que o Sol. Se a vida é um fenômeno comum, e se a inteligência é um passo natural da evolução, então muitas dessas estrelas deveriam ter abrigado civilizações que surgiram bilhões de anos antes de nós. Imagine uma civilização com uma vantagem tecnológica de 1 bilhão de anos sobre nós. Eles já deveriam ter colonizado a galáxia inteira. Mesmo com naves lentas, viajando a uma fração da velocidade da luz,
É possível colonizar toda a Via Láctea em poucos milhões de anos, um piscar de olhos no tempo cósmico. Então, a galáxia já deveria estar fervilhando de impérios estelares. Deveríamos ver naves cruzando o sistema solar. Deveríamos captar sinais de rádio de todas as direções. Deveríamos ver megaestruturas cobrindo estrelas distantes. O céu noturno deveria ser tão barulhento e iluminado quanto a Times Square, em Nova York. Mas o que vemos quando apontamos nossos instrumentos mais sensíveis para o céu? Silêncio. O grande silêncio. Apontamos nossos radiotelescópios para o céu há mais de 60 anos com o projeto SETI e ouvimos apenas a estática fria do Big Bang. Nenhum sinal de rádio artificial, nenhuma mensagem codificada, nenhuma sonda alienígena. Nada. Por quê? Onde eles estão? As explicações otimistas tradicionais tentam nos consolar. Talvez a vida seja muito rara, dizem alguns biólogos. Talvez as civilizações se autodestruam com armas nucleares antes de viajar pelas estrelas, dizem outros. Mas existe uma explicação muito mais sombria, proposta pelo autor chinês Liu Cixin em sua obra-prima O Problema dos Três Corpos, que ganhou tração séria entre futuristas, filósofos e cientistas. É a chamada Teoria da Floresta Negra. Eu quero que você feche os olhos e imagine uma floresta à noite. É uma floresta antiga, densa, escura e gigantesca. Esta floresta está cheia de vida, mas é silenciosa, mortalmente silenciosa. Por que é silenciosa? É porque não tem animais? Não. É porque a floresta está cheia de caçadores furtivos, armados até os dentes. Nesta floresta, cada ser vivo é um caçador e, ao mesmo tempo, uma presa potencial. Cada caçador sabe que a floresta tem recursos limitados. E cada caçador sabe que, na escuridão, existem outros caçadores. Ele não consegue vê-los. Ele não sabe se são lobos ou coelhos, se são civilizações divinas ou tribos primitivas. Ele não sabe se eles são pacifistas ou genocidas. Mas ele sabe de uma coisa fundamental. A sobrevivência é o instinto primário de qualquer vida. Se esse caçador fizer barulho, se ele acender uma fogueira ou se ele pisar num galho seco, ele revelará sua posição. Ele perderá a sua única vantagem, a invisibilidade. E se ele vir outro movimento entre as árvores, se ele ouvir outra respiração, a única atitude puramente lógica, a única atitude que garante matematicamente a sua sobrevivência, não é perguntar: quem é você? Você vem em paz? A única atitude segura é atirar. Atirar para matar. Eliminar a ameaça potencial antes que ela elimine você. Nesta floresta, o inferno são os outros. A comunicação é risco. A confiança é impossível. O universo é essa floresta negra. Cada civilização é um caçador armado caminhando silenciosamente entre as estrelas, afastando gentilmente os galhos da matéria escura para não fazer som, tentando até parar de respirar para não ser detectado. O silêncio do universo não significa que estamos sozinhos. O silêncio significa que todos os outros são mais espertos e mais velhos do que nós. Eles aprenderam a lição. Eles estão se escondendo. Eles estão quietos porque sabem que há predadores à espreita. Predadores antigos, poderosos, indiferentes e paranoicos. E agora, olhem para nós. Olhem para a humanidade neste cenário. O que estamos fazendo nessa floresta escura e perigosa, cheia de atiradores invisíveis? Nós somos uma criança estúpida, ingênua e barulhenta. Nós acendemos uma fogueira gigantesca no meio da clareira e estamos dançando ao redor dela, gritando a plenos pulmões. Estamos aqui, temos água líquida, temos DNA, temos recursos. Nós enviamos as sondas Voyager e Pioneer para fora do sistema solar, carregando discos de ouro com mapas estelares detalhados, indicando exatamente a localização do nosso Sol em relação a pulsares próximos. Basicamente, desenhamos um mapa do tesouro com um X vermelho enorme em cima da Terra e o enviamos para o abismo escuro, esperando que alguém o encontre. Nós transmitimos rádio, televisão e radar militar para o espaço há um século.
Uma bolha de ruído eletromagnético de 100 anos-luz de diâmetro está se expandindo a partir da Terra na velocidade da luz, anunciando a nossa presença, a nossa tecnologia e a nossa localização para qualquer um que tenha antenas para ouvir. Nós enviamos mensagens ativas, projetos METI, para aglomerados de estrelas, dizendo: por favor, respondam. Na lógica implacável da Floresta Negra, isso não é exploração. Isso não é coragem. Isso é suicídio. Se houver uma civilização avançada lá fora monitorando o céu, e se eles seguirem a lógica racional da sobrevivência, eles já nos viram. Eles viram a fumaça da nossa fogueira. Eles ouviram nossos gritos. E a pergunta que deve nos manter acordados à noite, olhando para as estrelas com um novo tipo de medo, não é: quando eles vêm nos visitar para compartilhar a cura do câncer? A pergunta real é: quando o tiro vai chegar? Porque, e este é o ponto central que vamos explorar neste vídeo, a guerra entre estrelas não é como nos filmes de Hollywood. Em Dia da Independência, ou Guerra dos Mundos, os alienígenas vêm com naves barulhentas, entram na atmosfera, pairam sobre as cidades e começam a atirar lasers azuis. E nós, humanos corajosos e engenhosos, lutamos de volta. Isso é fantasia. Isso é antropomorfismo. Estamos projetando a guerra humana primitiva no cosmos. Na realidade física, se uma civilização decidir nos eliminar, eles não vão nos invadir. Eles não querem nossos escravos, não querem nosso ouro e não querem nossa água. Eles querem apenas limpar a ameaça. E o ataque virá na velocidade da luz, sem aviso, sem negociação e sem chance de defesa. Neste vídeo, vamos dissecar essa teoria. Vamos ver por que a matemática da teoria dos jogos torna a paz improvável. Vamos analisar as armas reais de uma guerra interestelar, armas que destroem estrelas inteiras. Preparem-se para olhar para o céu não com esperança, mas com cautela. O silêncio pode ser a única coisa que nos mantém vivos. Vamos começar entendendo as regras desse jogo mortal. Vamos falar sobre os axiomas da sociologia cósmica, para entendermos por que o céu está em silêncio e por que esse silêncio é, na verdade, um grito abafado de terror. Precisamos deixar de lado a nossa intuição humana. Precisamos abandonar a moralidade, a ética, a religião e até mesmo a biologia como a conhecemos. Quando olhamos para a história humana, vemos guerras por território, por ideologia, por religião. Vemos tratados de paz, alianças comerciais e a ONU. Mas tudo isso é sociologia humana. É o estudo de como uma única espécie, que compartilha o mesmo DNA e vive no mesmo planeta minúsculo, interage consigo mesma. Nós temos a vantagem da comunicação instantânea e de uma cultura compartilhada. Mas no espaço, entre estrelas separadas por oceanos de vácuo intransponíveis, onde as espécies podem ter biologias baseadas em silício, amônia ou pura energia, onde a comunicação pode levar séculos ou milênios, a sociologia humana é inútil. Ela é ingênua. Para prever o comportamento de civilizações alienígenas, precisamos fundar uma nova ciência, a sociologia cósmica. E essa ciência, ao contrário das nossas ciências sociais humanas, que são cheias de nuances e áreas cinzentas, é baseada em matemática dura. Ela é baseada em axiomas irrevogáveis. Se você aceitar 2 princípios simples, apenas 2, a conclusão lógica é o estado de guerra total e eterna. Não importa se os alienígenas são comunistas, capitalistas, fanáticos religiosos ou inteligências artificiais sem emoção. Se eles obedecem a esses 2 axiomas, eles devem se comportar como caçadores na floresta. Vamos ao primeiro axioma da sociologia cósmica. A sobrevivência é a necessidade primária de qualquer civilização. Isso soa óbvio, quase trivial. Claro, professor, todo mundo quer viver. Mas as implicações disso são profundas e eliminam o conceito de heroísmo sacrificial. Na Terra, indivíduos podem sacrificar suas vidas por uma causa maior. Um soldado pula em cima de uma granada. Um mártir morre pela fé. Mas uma civilização inteira não se suicida. O objetivo final, a diretriz número 1 de qualquer aglomerado organizado de matéria inteligente,
é continuar existindo. Isso significa que, quando confrontada com uma escolha entre a sua própria sobrevivência e a sobrevivência de outra civilização, a escolha já foi feita pela evolução. A civilização escolherá a si mesma. Sempre. Não existe altruísmo suicida na escala galáctica. Se houver uma chance de 1% de que você seja uma ameaça para a minha existência, e se a única maneira de zerar essa ameaça for eliminar você, o primeiro axioma dita que eu devo puxar o gatilho. A moralidade é um luxo que só civilizações seguras podem ter. E no universo, ninguém está seguro. Agora vamos ao segundo axioma, o que realmente tranca a porta da cela. A civilização cresce e se expande continuamente, mas a quantidade total de matéria no universo permanece constante. Este é o gatilho econômico do apocalipse. É a armadilha malthusiana em escala cósmica. Pense na vida como a conhecemos. A vida é uma reação química que tende a se espalhar exponencialmente. Uma única bactéria em uma placa de Petri, se tiver comida suficiente, se divide a cada 20 minutos. Em um dia, ela cobre a placa. Em 2 dias, se não houvesse limites, ela teria a massa da Terra. Em uma semana, a massa do universo observável. O único motivo pelo qual as bactérias não comem o universo é porque a comida acaba, ou o espaço acaba. Civilizações funcionam da mesma maneira. Elas consomem energia. Nós começamos queimando madeira. Civilização tipo 0.1. Depois carvão, depois petróleo, depois átomo. Hoje, a humanidade consome cerca de 17 terawatts de potência. Se continuarmos crescendo a uma taxa modesta de 2% ou 3% ao ano, em alguns milhares de anos, precisaremos de toda a energia que atinge a Terra vinda do Sol. Seremos uma civilização tipo Winnow, na escala de Kardashev. Em alguns milhares de anos depois disso, precisaremos de toda a energia do Sol. Construiremos uma esfera de Dyson. Seremos tipo Segundo. E depois? Vamos querer mais. Vamos colonizar as estrelas vizinhas para colher a energia delas. O apetite de uma civilização tecnológica é, teoricamente, infinito. Mas o universo é finito. O número de estrelas na galáxia é limitado. O número de planetas habitáveis é limitado. A quantidade de átomos estáveis é limitada. Isso transforma o universo em um jogo de soma zero. Para eu ganhar mais recursos, alguém tem que ficar sem. O universo não é um jardim infinito onde todos podem crescer felizes para sempre. O universo é uma caixa fechada com uma pizza de tamanho fixo. E a cada segundo, novos convidados famintos estão entrando na sala. E os convidados que já estão lá estão ficando maiores e com mais fome. Agora, combine o axioma 1, quero sobreviver, com o axioma 2. Os recursos vão acabar e você vai querer os meus. Isso cria uma tensão insuportável. Você olha para o seu vizinho estelar, digamos Alpha Centauri. Hoje, talvez eles sejam primitivos. Talvez eles não precisem dos seus recursos. Mas você sabe que eles vão crescer. O axioma 2 garante isso. Daqui a 1 milhão de anos, o que é um piscar de olhos para o cosmos, eles vão precisar de mais estrelas. Eles vão olhar para o nosso Sol e pensar: aquilo é uma bateria útil. Vamos desmontar o sistema solar deles para alimentar a nossa esfera de Dyson. Portanto, a mera existência de outra civilização, mesmo que pacífica agora, é uma ameaça existencial futura aos seus recursos. Em um universo de recursos finitos, todo vizinho é um ladrão em potencial. Mas você pode argumentar: mas professor Kaku, o universo é gigantesco, há espaço para todos. Não precisamos brigar por estrelas agora. Sim, o universo é grande, mas a explosão tecnológica torna o tamanho irrelevante. Esse é um conceito crucial derivado dos axiomas. Olhe para a história humana. Durante dezenas de milhares de anos, usamos lanças de pedra. O progresso era linear e lento, mas de repente, em menos de 200 anos, passamos da máquina a vapor para a bomba atômica e a inteligência artificial. O progresso tecnológico não é linear, é exponencial. Ele explode. Isso cria um perigo mortal nas relações interestelares.
Imagine que encontramos uma civilização alienígena que está na Idade da Pedra. Eles são fofos. Eles não têm naves. Eles não são ameaça. Podemos ignorá-los? Não, porque devido à dilatação do tempo e às vastas distâncias, quando olhamos para eles, estamos vendo o passado deles. E quando nossa mensagem chegar lá, será o futuro. Mas o mais importante, se os deixarmos em paz, em meros 500 anos, eles podem passar da Idade da Pedra para a Era da Supercorda. Eles podem descobrir tecnologias que nós nem imaginamos. Eles podem saltar à nossa frente. Eles são bebês hoje, mas podem ser deuses amanhã. E como não podemos saber se eles serão deuses bondosos ou vingativos, falaremos sobre a cadeia de suspeita na próxima parte. O risco é inaceitável. Uma civilização velha e avançada não pode se dar ao luxo de deixar uma civilização jovem crescer, porque o crescimento é explosivo e imprevisível. A cobra é mais fácil de matar quando ainda está no ovo. Isso soa monstruoso para a nossa moralidade humana, matar bebês cósmicos. Mas lembre-se do axioma 1, sobrevivência. Se você deixar o bebê crescer, ele pode comer a sua comida e matar você. Você não os odeia. Você não é mau. Você é apenas um jardineiro arrancando ervas daninhas antes que elas sufoquem as suas rosas. É uma questão de matemática, não de ódio. Isso nos leva a uma visão do universo que é radicalmente oposta à de Star Trek. Em Star Trek, as diferentes espécies são como países diferentes na Terra. Os Klingons, os Romulanos, os Vulcanos. Eles têm fronteiras, embaixadores, zonas neutras. Eles conversam. Isso só é possível porque eles estão, mais ou menos, no mesmo nível tecnológico. E mais importante, eles podem se comunicar em tempo real ou quase real. Na realidade da Floresta Negra, as distâncias de anos-luz criam um névoa de guerra impenetrável. Você não sabe onde os outros estão. E quando você descobre um sinal, você não sabe o nível tecnológico real deles agora. Você só sabe o nível que eles tinham quando o sinal foi emitido. Se detectamos um sinal de rádio vindo de uma estrela a 1000 anos-luz, sabemos que há 1000 anos eles tinham rádio. O que eles têm hoje? Talvez tenham se autodestruído. Ou talvez tenham descoberto como manipular a energia do vácuo e destruir galáxias. Essa incerteza radical, combinada com a necessidade de recursos, axioma 2, e a prioridade da sobrevivência, axioma 1, cria um estado de paranoia absoluta. Vamos aplicar esses axiomas a um cenário prático. Imagine que você é o líder de uma civilização avançada. Você detecta a Terra. Você vê que somos primitivos. Ainda queimamos dinossauros mortos para obter energia, mas estamos evoluindo rápido. Estamos transmitindo nossa localização. Você tem 3 opções. Opção A, tentar se comunicar e fazer amizade. Opção B, ignorar e esperar para ver. Opção C, destruir a Terra imediatamente. Vamos analisar a opção A, amizade. Se você enviar uma mensagem de olá, você revela a sua localização. Agora nós sabemos onde você está. Se nós formos maus, podemos atacar você no futuro. Se nós formos bons, mas paranoicos, porque também conhecemos os axiomas, podemos achar que sua mensagem de paz é um truque e atacar você preventivamente. Ou pior, ao se comunicar, podemos trocar tecnologia. Isso pode acelerar a nossa explosão tecnológica e nos tornar rivais perigosos pelos recursos da galáxia mais rápido do que o natural. Ajudar um vizinho é criar um competidor. O risco da opção A é inaceitável. Vamos analisar a opção B, ignorar. Se você não fizer nada, nós continuaremos crescendo. Em 1000 anos, seremos uma ameaça. Em 10.000 anos, podemos querer o seu planeta. E como estamos gritando no rádio, outra civilização pode nos ouvir e nos atacar. E a explosão pode atingir você como dano colateral. Ou essa outra civilização pode nos conquistar e usar nossos recursos para ficar mais forte que você. Deixar recursos livres na mesa, a Terra, é convidar inimigos a ficarem mais fortes. O risco da opção B é alto. Resta a opção C, destruir. É barato.
Um pequeno projétil relativístico custa pouca energia para uma civilização avançada. É seguro. Se você nos destruir rápido e sem aviso, nós não podemos contra-atacar. É definitivo. Elimina a competição pelos recursos futuros. Elimina a possibilidade de nos tornarmos uma ameaça. E o mais importante, não revela a sua posição para os outros predadores maiores se você usar uma arma discreta ou limpa. Sob a luz fria dos axiomas, a opção C não é crueldade. É a única solução lógica para a equação da sobrevivência. É uma limpeza asséptica. É como lavar as mãos para matar bactérias. Você não odeia as bactérias, mas você não quer ficar doente. Isso transforma o universo em um lugar de silêncio aterrorizante. As civilizações que sobrevivem não são as barulhentas, nem as boas, nem as más. São as civilizações que dominam a arte da dissimulação e do ataque preventivo. São os limpadores. Eles navegam pelo oceano estelar, escutando. Qualquer som é um alvo. Qualquer sinal de complexidade é um alvo. Eles veem a Terra. Eles veem a nossa fogueira. Eles veem a nossa inocência estúpida. E eles não sentem pena. Eles sentem apenas a necessidade de manter a entropia sob controle e garantir a sua própria fatia da pizza cósmica. Eles consultam os axiomas, sobrevivência e recursos finitos. Mas você pode estar pensando, isso é muito pessimista, professor. Certamente a inteligência traz a capacidade de entender o outro, de criar confiança. Aí entra o conceito mais diabólico da sociologia cósmica, que é o prego final no caixão da diplomacia interestelar. É a cadeia de suspeita. Mesmo que duas civilizações queiram ser boas, a matemática da distância impede que elas confiem na bondade uma da outra. É um abismo de desconfiança que não pode ser cruzado. Na próxima parte deste vídeo, vamos detalhar essa cadeia de suspeita. Vamos usar o famoso dilema do prisioneiro, da teoria dos jogos, para provar que, no espaço, a única jogada racional é a traição. Vamos ver por que você nunca, jamais, pode saber se o outro é bom. E por que, mesmo que você saiba que ele é bom, você não pode saber se ele sabe que você é bom. É um labirinto de espelhos mentais que leva invariavelmente ao botão de lançamento de mísseis. Preparem-se. Os axiomas foram estabelecidos. Agora, vamos ver como eles quebram qualquer tentativa de paz. A diplomacia está morta antes mesmo de nascer. Na parte anterior da nossa jornada, estabelecemos os dois pilares brutais da realidade cósmica. Primeiro, toda civilização quer sobreviver acima de tudo. Segundo, o universo é finito e os recursos são escassos. Esses dois fatos, por si sós, já criam um cenário de competição feroz. Mas você, sendo um ser humano racional, criado em uma cultura de diplomacia, tratados de paz e cooperação internacional, pode estar pensando: professor, competição não significa necessariamente extermínio. Nós competimos por petróleo e terra aqui na Terra, mas nem sempre nos aniquilamos. Nós conversamos. Nós negociamos. Nós criamos confiança. Por que não podemos fazer o mesmo com os alienígenas? Por que não podemos simplesmente explicar para eles que somos pacíficos? Essa é uma pergunta nobre. É a pergunta que define a nossa humanidade. Mas no palco frio do universo, essa pergunta esbarra em um obstáculo intransponível, um muro lógico que os sociólogos cósmicos chamam de a cadeia da suspeita. Este conceito é o verdadeiro assassino da paz. É o mecanismo que transforma vizinhos potencialmente amigáveis em atiradores paranoicos. Para entender a cadeia da suspeita, precisamos entender que a guerra interestelar tem uma diferença fundamental de qualquer guerra humana: a distância. Na Terra, a comunicação é instantânea. Se os Estados Unidos e a China tiverem uma crise, o presidente pega o telefone vermelho e fala com o líder do outro lado. Eles podem esclarecer mal-entendidos em segundos. Eles podem enviar espiões para verificar se o outro está realmente desarmando os mísseis. A verificação gera confiança. No espaço,
A conversa é fisicamente impossível em tempo hábil. Imagine que encontramos uma civilização em Alpha Centauri, a apenas 4 anos-luz daqui. Isso é vizinho de porta, em termos galácticos. Se dissermos, olá, viemos em paz, essa mensagem leva 4 anos para chegar lá. Se eles responderem imediatamente, nós também viemos em paz, a resposta leva mais 4 anos para voltar. São 8 anos de silêncio entre uma pergunta e uma resposta. Em 8 anos, governos caem, tecnologias são inventadas. Revoluções acontecem. Agora imagine que a civilização está a 100 ou 1000 anos-luz. O diálogo torna-se um monólogo de séculos. Você não está conversando com a civilização atual. Você está lendo cartas enviadas pelos tataravós deles. Você nunca sabe quem eles são agora. Essa névoa de guerra temporal cria o terreno fértil para a desconfiança absoluta. Vamos construir a cadeia da suspeita, degrau por degrau. Vamos fazer um exercício mental. Imagine 2 civilizações, a Terra e o planeta X. Ambas são, na verdade, civilizações benevolentes. Nenhuma delas quer guerra. Ambas prefeririam trocar arte e ciência. Mas elas não se conhecem. Elas estão separadas pela floresta escura. De repente, a Terra descobre a existência do planeta X. Agora, o líder da Terra precisa tomar uma decisão. Ele começa a pensar. Nível 1 de suspeita. Eu sei que nós somos bons, mas eu não sei se eles são bons. Eles podem ser nazistas espaciais. Eles podem ser uma inteligência artificial programada para matar tudo o que não é silício. Se eles forem maus e eu tentar conversar, eles vão me destruir. Portanto, a opção mais segura é ficar quieto ou atacar primeiro. Mas vamos supor que o líder da Terra seja otimista. Ele pensa, talvez eles sejam bons. A probabilidade diz que o mal é raro. Então ele avança para o nível 2 de suspeita. Ok, vamos assumir que eles são bons, assim como nós. Mas eles não sabem que nós somos bons. Eles não conhecem a nossa história, a nossa arte, o nosso amor. Para eles, nós somos apenas um sinal de rádio vindo de um planeta estranho. Eles podem pensar que nós somos a ameaça. Se eles acharem que nós somos maus, eles, sendo racionais, vão tentar nos destruir para se protegerem. Então, mesmo que eles sejam bons, o medo que eles têm de nós pode levá-los a nos atacar. Para evitar isso, eu devo atacar primeiro. Perceberam a loucura começando a se instalar? Nós ainda não terminamos. Vamos para o nível 3. Ok, vamos assumir que eles são bons. E vamos assumir que eles assumem que nós somos bons. Paz e amor. Mas, será que eles sabem que nós sabemos que eles são bons? Se eles acharem que nós estamos com medo deles, eles podem calcular que vamos lançar um ataque preventivo. E para evitar o nosso ataque preventivo, que não existiria, mas eles acham que existiria, eles lançam o ataque preventivo deles. Portanto, eu preciso atacar antes que eles ataquem por medo do meu medo. Isso continua infinitamente. Eu não sei o que você pensa. Eu não sei o que você pensa que eu penso. Eu não sei o que você pensa que eu penso que você pensa. Essa é a cadeia da suspeita. É um ciclo de feedback de paranoia que não pode ser quebrado sem comunicação instantânea e verificação física. 2 coisas que a relatividade de Einstein proíbe no espaço profundo. Mesmo que ambas as civilizações sejam santas, pacifistas e morais, a lógica da cadeia as empurra inexoravelmente para o conflito. Não é uma questão de ódio, é uma questão de matemática. Na incerteza, a única suposição que garante a sobrevivência, axioma 1, é assumir o pior cenário possível. Você deve assumir que o outro é hostil, ou que o outro vai assumir que você é hostil. Em ambos os casos, o resultado é o botão vermelho. Isso nos leva diretamente para um dos conceitos mais famosos e perturbadores da teoria dos jogos, aplicado aqui em uma escala apocalíptica: o dilema do prisioneiro. Vocês provavelmente conhecem a versão clássica. 2 criminosos são presos. A polícia os separa em salas diferentes. Se ambos ficarem calados, cooperarem um com o outro, pegam uma pena leve. Se um delatar, trair,
e o outro ficar calado, o delator sai livre e o outro pega a pena máxima. Se ambos delatarem, ambos pegam uma pena média. O resultado racional, infelizmente, é que ambos delatam. A traição é o equilíbrio de Nash. Agora vamos adaptar isso para a Floresta Negra. Os prisioneiros são a humanidade e os alienígenas. As salas separadas são a distância de anos-luz que impede a comunicação. Quais são as opções? Opção A: ficar em silêncio. Cooperação, paz. Você não ataca. Você tenta viver e deixar viver. Opção B: atirar. Traição, ataque. Você lança um ataque preventivo para destruir a estrela do outro. Vamos analisar a matriz de resultados. Cenário 1. Nós ficamos em silêncio e eles ficam em silêncio. Resultado: paz. Ambos sobrevivem. Ótimo. Cenário 2. Nós ficamos em silêncio, mas eles atiram. Resultado: nós somos aniquilados. A humanidade deixa de existir. Eles sobrevivem e ficam com nossos recursos. Cenário 3. Nós atiramos, mas eles ficam em silêncio. Resultado: eles são aniquilados. Nós sobrevivemos e eliminamos uma ameaça futura. Cenário 4. Ambos atiramos. Resultado: ambos sofrem danos. Talvez ambos morram, mas pelo menos tivemos a chance de tentar neutralizá-los. Olhem para essa matriz com os olhos frios de um estrategista militar cósmico. Se escolhermos o silêncio, paz, corremos o risco de aniquilação total. Cenário 2. O custo de errar é infinito. É o fim da espécie. Se escolhermos o ataque, o pior que pode acontecer é a guerra, que já aconteceria se eles atirassem. Mas temos a chance de sair ilesos. Cenário 3. Na teoria dos jogos, quando o custo da derrota é a morte absoluta, a única estratégia dominante é a agressão. Você não pode apostar a existência da sua espécie na esperança de que o alienígena seja legal. A esperança não é uma estratégia. Portanto, a lógica dita que toda civilização racional, ao detectar outra, deve atacar imediatamente. Não há espaço para "vamos esperar para ver". Esperar é dar tempo para o outro fazer os mesmos cálculos e chegar à mesma conclusão de que deve atirar em você. É um duelo de cowboys no escuro, onde ninguém vê ninguém, mas todos sabem que o outro tem uma arma. O primeiro a atirar na direção do barulho é o único que sai vivo, mas existe um agravante que torna a diplomacia ainda mais impossível: a barreira biológica e cultural. Na Terra, mesmo com todas as nossas diferenças, somos todos Homo sapiens. Nós entendemos o conceito de dor, de amor, de família, de medo da morte. Se eu sorrir, você entende, na maioria das culturas, que é um sinal amigável. No espaço, estamos lidando com o outro absoluto. Imagine uma civilização que evoluiu de insetos solitários. Para eles, o conceito de amor ou cooperação pode não existir biologicamente. Eles podem ver a diplomacia como um sinal de fraqueza genética. Imagine uma civilização de máquinas. Para eles, a moralidade é irrelevante. Apenas a eficiência importa. Se a Terra tem recursos e nós estamos no caminho, eliminar-nos é como formatar um disco rígido. Não é maldade, é otimização. Imagine uma civilização de mente coletiva. Eles não entendem o conceito de indivíduo. Eles podem achar que matar 90% da humanidade não é problema, desde que a colmeia sobreviva. Como você negocia com algo que não compartilha nenhum dos seus valores fundamentais? Como você cria confiança com uma mente que você não consegue nem começar a compreender? A projeção antropomórfica, achar que eles pensam como nós, é a armadilha mais perigosa. Se enviarmos mensagens de paz dizendo "nós amamos a música e a arte", eles podem interpretar isso como "esta espécie desperdiça recursos em dados inúteis". Arte. Eles são ineficientes, devem ser eliminados. Ou podem interpretar "nós somos pacíficos" como "nós não temos defesas, somos presas fáceis". A comunicação é um campo minado. Qualquer coisa que dissermos pode e será usada contra nós. Eles não são humanos com máscaras de borracha. Eles são
alienígenas. E alienígena significa estranho, desconhecido e potencialmente incompreensível. Na dúvida, a cadeia da suspeita preenche o vácuo de compreensão com medo. E ainda temos o fator da explosão tecnológica, que discutimos brevemente, mas que precisa ser aprofundado aqui como o catalisador final da suspeita. Mesmo que consigamos estabelecer contato, mesmo que consigamos traduzir as linguagens, mesmo que assinemos um tratado de paz, quanto tempo esse tratado vale? O universo opera em escalas de milhões de anos. A civilização alienígena pode olhar para a Terra e pensar: os humanos são legais agora, mas eles são instáveis. Eles descobriram a fissão nuclear e a internet em menos de um século. A taxa de evolução tecnológica deles é assustadora. Eles sabem que, em termos cósmicos, a distância entre a lança de pedra e a bomba de antimatéria é um piscar de olhos. Se eles nos deixarem vivos hoje, quem garante que daqui a 500 anos não seremos nós os agressores? Quem garante que, em um milênio, não teremos uma tecnologia que faça a deles parecer obsoleta? A única maneira de garantir a segurança eterna da civilização deles não é confiar no tratado de hoje, mas eliminar a possibilidade do rival de amanhã. A diplomacia tenta congelar o status quo, mas a tecnologia é dinâmica. Um vizinho fraco hoje é um deus vingativo amanhã. E como a informação viaja devagar, você nunca sabe quando o vizinho deu o salto tecnológico. Você pode estar olhando para um planeta que parece medieval nos seus telescópios, mas na realidade, o tempo que a luz levou para chegar até você foi o tempo que eles usaram para construir uma frota de invasão invisível. A visão que temos do universo é sempre uma visão do passado. O presente é desconhecido, e o desconhecido é letal. Portanto, a conclusão lógica da cadeia da suspeita é que a benevolência é irrelevante. O universo pode estar cheio de civilizações que em seus corações, ou núcleos de processamento, desejam a paz. Elas podem chorar ao apertar o botão. Elas podem escrever poemas trágicos sobre a necessidade de destruir outros mundos. Mas elas apertam o botão. Porque a alternativa é apostar a vida de seus filhos, a existência de sua história e o futuro de sua espécie em um jogo de cara ou coroa com um estranho no escuro. E nenhuma espécie sobrevive por bilhões de anos fazendo apostas estúpidas. As civilizações velhas, as sobreviventes, são aquelas que aprenderam a atirar primeiro e fazer perguntas nunca. Isso explica o grande silêncio. O silêncio não é o vazio. O silêncio é o som de bilhões de armas engatilhadas, apontadas para a porta, esperando alguém girar a maçaneta. Nós, a humanidade, não apenas giramos a maçaneta. Nós estamos chutando a porta e gritando: surpresa! Nós quebramos a regra cardeal da floresta. Fique quieto. Nós achamos que a diplomacia nos salvaria. Mas na Floresta Negra, a diplomacia não existe, porque a confiança não tem tempo para nascer antes que o tiro chegue. Agora que entendemos por que a guerra é inevitável assim que o contato é feito, precisamos entender como essa guerra acontece. Esqueçam as batalhas navais no espaço. Esqueçam os lasers coloridos e as invasões de fuzileiros espaciais. A guerra cósmica é muito mais limpa, muito mais rápida e muito mais aterrorizante. Na próxima parte deste vídeo, vamos explorar a física da aniquilação. Vamos ver como uma civilização avançada limpa um sistema solar. Não é uma guerra de conquista. É uma guerra de esterilização. Vamos falar sobre os Kill Vehicles relativísticos, balas do tamanho de agulhas que destroem planetas. Vamos falar sobre armas dimensionais, que colapsam o espaço tridimensional em 2 dimensões, achatando o sistema solar como uma pintura, matando tudo instantaneamente. E vamos entender por que, numa guerra dessas, você não vê o inimigo. Você apenas vê o sol se apagando. Preparem-se. A teoria acabou. Agora começa a prática da destruição. Agora que estabelecemos a psicologia sombria da Floresta Negra, precisamos falar sobre a mecânica da execução. Como exatamente uma civilização apaga a outra. Se você cresceu assistindo a filmes de ficção científica,
Sua mente está poluída com imagens românticas e fundamentalmente erradas sobre a guerra espacial. Você imagina frotas de naves-mães gigantescas, cruzadores de batalha manobrando no vácuo, caças pequenos zumbindo como abelhas, pilotos heróicos fazendo manobras evasivas e, claro, invasões terrestres com tropas de choque marchando pelas ruínas de Nova York ou Washington. Eu preciso que vocês peguem todas essas imagens e as joguem no lixo. Isso não é guerra, isso é ópera espacial. Isso é a Segunda Guerra Mundial com lasers. Na realidade fria da física, a invasão é um conceito obsoleto. Pense na logística. Por que uma civilização avançada enviaria milhões de soldados biológicos ou mecânicos através de centenas de anos-luz de vácuo hostil? Para quê? Para escravizar humanos? Robôs são escravos melhores e mais baratos. Para roubar nossa água? As luas de Júpiter e os cometas da nuvem de Oort têm mais água do que a Terra, e ninguém defende eles. Para roubar nosso território? Existem bilhões de planetas desabitados e terraformáveis que não oferecem resistência. A guerra na Floresta Negra não é uma guerra de conquista. Ninguém quer a sua terra. Ninguém quer a sua rendição. É uma guerra de limpeza. É uma guerra de esterilização. O objetivo não é derrotar o inimigo. O objetivo é remover a possibilidade de que o inimigo exista. E como o objetivo é a eliminação total com risco zero para o atacante, a guerra sem batalhas obedece a uma lógica de eficiência econômica implacável. Você não gasta a energia de 1000 sóis para enviar uma frota. Você gasta a energia de uma vela para enviar uma bala. Vamos começar com a arma mais simples, mais barata e mais aterrorizante que a física permite: o ataque de energia cinética relativística. Na ficção, vemos lasers. Lasers são ineficientes. Eles dispersam com a distância. Eles precisam de foco. A arma real é a matéria. Lembrem-se da equação mais famosa da história. Esse era MC $2. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Normalmente, pensamos nessa equação para bombas nucleares, onde convertemos uma pequena quantidade de massa em energia. Mas a equação também funciona para o movimento. Se você acelerar um objeto com massa, indualar, a uma velocidade muito próxima da velocidade da luz, tetala, a energia cinética desse objeto se torna astronômica. À medida que você se aproxima da velocidade da luz, a massa relativística do objeto aumenta. A energia tende ao infinito. Imagine que uma civilização hostil detectou a nossa fogueira de rádio. Eles decidem nos eliminar. Eles não preparam uma frota. Eles não fazem discursos. Eles pegam um pequeno projétil. Pode ser algo do tamanho de uma agulha de costura. Ou, se quiserem ter certeza, algo do tamanho de uma geladeira. Um pedaço de metal denso e inerte. Nada de ogivas nucleares. Nada de eletrônicos complexos. Apenas uma pedra de tungstênio. Eles usam seus aceleradores eletromagnéticos gigantescos, ou propulsão a laser, para acelerar essa pedra a 99,99% da velocidade da luz. E eles a apontam para o nosso Sol. Esse projétil é o que a ficção científica chinesa, especificamente Liu Cixin, chama de fotóide. Um fotóide. O que acontece quando essa pequena massa atinge uma estrela a essa velocidade? Ela não faz um buraco. Ela perfura as camadas externas da estrela em uma fração de milissegundo e penetra profundamente no núcleo estelar antes que a estrela saiba o que a atingiu. A energia cinética liberada no impacto é tão colossal que desestabiliza o equilíbrio hidrostático do Sol. Lembrem-se, uma estrela é uma batalha constante entre a gravidade, puxando para dentro, e a fusão nuclear, empurrando para fora. O impacto do fotóide perturba essa batalha. Ele injeta uma quantidade insana de energia no coração da estrela. O resultado? O Sol explode. Não é uma supernova natural. O Sol é pequeno demais para isso, mas é uma explosão induzida violenta o suficiente para lançar as camadas externas da estrela para o espaço. A Terra, orbitando a meros 8 minutos-luz de distância,
é atingida por uma onda de choque de plasma e radiação que varre a atmosfera, ferve os oceanos e derrete a crosta até o manto. A humanidade é extinta instantaneamente. Não houve batalha, não houve defesa. Nossos radares nem viram o objeto chegar, porque ele estava viajando quase na velocidade da luz. A imagem do objeto chegando chegou junto com o próprio objeto. Para o atacante, o custo foi irrisório. O preço de lançar uma pedra. Para nós, foi o apocalipse. E o mais assustador, o atacante permanece anônimo. O tiro veio da escuridão. Não há rastro de fumaça no vácuo. Nunca saberemos quem nos matou. Morreremos pensando que o Sol teve um ataque cardíaco natural. Mas vamos supor que a civilização atacante seja ainda mais avançada. Digamos que eles dominem a física muito além do modelo padrão. Digamos que eles dominem a teoria das cordas e as dimensões extras. Aqui entramos no território do horror físico. Na teoria das cordas, o nosso universo tem 10 ou 11 dimensões. Nós percebemos apenas 3 dimensões espaciais e 1 temporal. As outras dimensões estão enroladas ou compactadas em escalas subatômicas, nos chamados espaços de Calabi-Yau. O que mantém essas dimensões enroladas? Energia. As leis da física. Uma civilização, tipo terceira na escala de Kardashev, poderia possuir uma arma capaz de manipular a própria estrutura dimensional do espaço-tempo. Essa é a arma suprema descrita na teoria da Floresta Negra. A folha de dualidade vetorial. Dual Vector Foil. Imagine uma pequena folha de papel transparente voando pelo espaço. Ela parece inofensiva, mas quando ela é ativada, ela induz um colapso dimensional. Ela força o espaço tridimensional ao seu redor a cair para 2 dimensões. Pense no espaço 3D como uma torre de blocos. A arma remove a base. A torre cai. O espaço 3D começa a colapsar em 2D. E esse colapso se espalha na velocidade da luz. É imparável. O que acontece com você, um ser tridimensional, quando o espaço onde você vive se torna bidimensional? Matematicamente, você é projetado no plano. A sua espessura se torna 0. Mas a complexidade biológica, os neurônios, os vasos sanguíneos, os átomos, tudo isso requer 3 dimensões para funcionar. As forças fundamentais, como a gravidade e o eletromagnetismo, se comportam de maneira diferente em 2D. A força da gravidade, por exemplo, não decai com o quadrado da distância, mas linearmente. Isso destrói as órbitas dos elétrons. No momento em que a onda de achatamento atinge a Terra, tudo, pessoas, prédios, montanhas, oceanos, é infinitamente comprimido na direção Z. Nós somos transformados em uma pintura gigantesca e morta. Uma noite estrelada de Van Gogh feita de cadáveres achatados. A informação é preservada, talvez, mas a vida é impossível. O sistema solar inteiro se torna um disco bidimensional, um holograma estático flutuando no universo. Essa arma é terrível, porque é permanente. O espaço colapsado nunca volta a ser 3D. A mancha 2D continua crescendo para sempre, devorando o universo. Quem usaria uma arma dessas? Alguém que não se importa. Alguém que vê a nossa civilização não como um inimigo digno, mas como uma mancha de sujeira que precisa ser removida com alvejante, mesmo que o alvejante estrague o tapete. Para uma civilização divina, o uso de ataques dimensionais mostra um desprezo total. Nós somos insetos. E você não declara guerra aos insetos. Você aplica inseticida. Agora, vamos analisar a defesa. É possível se defender dessas armas? Contra o fotoide, o tiro cinético, você precisaria de escudos planetários ou a capacidade de mover o planeta. Mas lembre-se do fator surpresa. O ataque é furtivo. A única maneira de se defender seria ter uma rede de sensores espalhada por anos-luz ao redor do sistema solar para detectar o projétil antes que ele chegue. Mas mesmo assim, se o projétil viaja a 99,9% da velocidade da luz, o aviso chegaria frações de segundo antes do impacto. Inútil. Contra o ataque dimensional, não há defesa conhecida pela física atual.
Você não pode parar o colapso do espaço. Você só pode fugir. Mas para fugir de algo que expande na velocidade da luz, você precisa viajar na velocidade da luz. Isso significa que a única defesa é ter a capacidade de abandonar o seu lar e viver como nômades galácticos, correndo para sempre da destruição. Mas se você construir naves para fugir, os rastros de antimatéria das suas naves são visíveis. Eles revelam para onde você está indo. O caçador vê que a presa fugiu e dispara novamente no novo local. É uma caçada sem fim. Isso reforça o título deste vídeo. É impossível vencer. A vitória implicaria em neutralizar o inimigo. Mas você não sabe onde o inimigo está. O tiro veio do nada. Como você contra-ataca o nada? Você pode disparar cegamente para todas as estrelas próximas? Isso é a estratégia mais estúpida possível. Ao disparar de volta, você revela sua posição com ainda mais clareza para outros caçadores ainda maiores que estavam dormindo. É o equivalente a levar um tiro na floresta e começar a gritar e atirar para o alto em pânico. Você só atrai mais lobos. A resposta racional ao ser atacado na Floresta Negra é morrer em silêncio ou fugir em silêncio. O contra-ataque é suicídio. A vingança é suicídio. Isso nos leva a um ponto filosófico sobre a natureza da força no universo. Na Terra, a força é usada para subjugar. Um país invade o outro para cobrar impostos, impor leis ou roubar petróleo. A força é um meio para um fim político. Como disse Clausewitz, a guerra é a continuação da política por outros meios. Na Floresta Negra, a guerra não é política. A política exige comunicação. Na Floresta Negra, a guerra é uma força da natureza. É como um furacão ou um terremoto. Quando um terremoto destrói uma cidade, o terremoto não ganhou. A cidade não se rendeu. Apenas houve destruição. As civilizações avançadas agem como forças da natureza. Elas limpam regiões do espaço. Eles não sentem ódio. Imagine que você está construindo uma estrada. Há um formigueiro no caminho. Você odeia as formigas? Não. Você quer escravizar as formigas? Não. Você quer o ouro das formigas? Não. Mas você passa o trator por cima. Para as formigas, é o apocalipse. O fim do mundo. Elas podem tentar lutar, morder os pneus do trator. Para você, é apenas terça-feira. A assimetria de poder é tão grande que a palavra guerra perde o sentido. Guerra implica dois lados lutando. Aqui, há apenas um jardineiro podando um galho e um galho caindo. Nós somos o galho, ou o formigueiro. E estamos enviando sinais de rádio para o motorista do trator dizendo: estamos aqui, por favor, venha nos ver. E há um aspecto ainda mais sinistro na física dessa guerra: a economia da detecção. Descobrir uma civilização é difícil. O espaço é grande. Destruir uma civilização é fácil e barato. Mas esconder-se é caro. Para esconder a Terra, teríamos que parar todas as transmissões de rádio. Teríamos que bloquear a luz do Sol, que reflete nos nossos oceanos, para evitar detecção espectroscópica de oxigênio. Teríamos que viver no frio e no escuro. Uma civilização avançada pode tentar se camuflar criando zonas lentas. Eles podem usar a manipulação do espaço-tempo para reduzir a velocidade da luz ao redor do seu sistema estelar. Se a velocidade da luz for reduzida para, digamos, 10 km/h, nada sai e nada entra. O sistema solar se torna um buraco negro artificial. É o isolacionismo definitivo. Eles se trancam em um cofre para sempre. Eles sobrevivem, mas a que custo? Eles nunca mais verão as estrelas. Eles viverão em um universo encolhido. Essa é a única defesa real. Tornar-se tão patético, tão isolado e tão inofensivo que ninguém se dá o trabalho de gastar uma bala em você. Você sobrevive fingindo estar morto. É isso que queremos para a humanidade? Viver como ratos num buraco cósmico? Porque a alternativa, caminhar à luz do sol e explorar as estrelas, é caminhar na mira de um rifle. Você começa a perceber o dilema. A física do universo favorece o ataque e pune a defesa. A física favorece o silêncio e pune a comunicação.
A física favorece a paranoia e pune a confiança. Não é uma questão de ideologia, é uma questão de mecânica celeste. As leis da física são as leis da guerra. Essa não é apenas uma fórmula de energia, é uma sentença de morte para qualquer um que seja visível. As dimensões extras da teoria das cordas não são apenas curiosidades matemáticas, são esconderijos para armas de destruição em massa. O universo é um lugar onde a física permite o horror absoluto com um esforço mínimo. Na próxima parte deste vídeo, vamos sair da teoria das armas e olhar para a escala. O que acontece quando uma civilização tipo 0, nós, encontra uma tipo 2 ou tipo 3? Vamos falar sobre a indiferença divina. Vamos explorar a ideia de que talvez o universo não seja natural. Talvez as galáxias que vemos, a estrutura do espaço, as leis da física que medimos. Talvez tudo isso sejam ruínas. Talvez o universo fosse 10-dimensional e rico, e uma guerra antiga o colapsou para 3 dimensões. Talvez a velocidade da luz fosse infinita e foi reduzida como uma arma de guerra. Talvez estejamos vivendo nos escombros de uma guerra galáctica que aconteceu bilhões de anos antes da Terra nascer. E nós somos os insetos que rastejam nas ruínas, achando que o deserto é o mundo natural. Essa é a visão mais assustadora de todas. O universo não é apenas uma floresta escura, é uma floresta queimada. Preparem-se. Vamos escalar a escala de Kardashev e ver o quão pequenos nós realmente somos. Até este ponto, estivemos falando sobre a guerra cósmica como se fosse um conflito entre nações, um duelo entre 2 atiradores na floresta escura. Usamos a teoria dos jogos, o dilema do prisioneiro e a cadeia da suspeita. Todas essas ferramentas pressupõem, sutilmente, que os 2 lados do conflito são, de alguma forma, comparáveis. Pressupõe que o inimigo olha para nós e vê um rival. Pressupõe que somos dignos de ser chamados de inimigo. Mas essa é a última e mais perigosa ilusão do nosso ego antropocêntrico. O maior erro da humanidade não é a sua agressividade ou a sua ingenuidade, é a sua arrogância. Nós achamos que somos importantes. Nós achamos que, se uma civilização alienígena vier aqui, será para nos julgar, para nos ensinar ou para nos conquistar. Mas a realidade da diferença de escala na sociologia cósmica sugere algo muito mais humilhante e aterrorizante. Nós não somos participantes do jogo. Nós somos o cenário. Ou pior, nós somos a sujeira no cenário. Para entender o quão insignificantes somos, precisamos olhar para a escala de Kardashev. Nós, a humanidade, somos atualmente uma civilização tipo 0,7. Nós nem sequer controlamos a energia total do nosso próprio planeta. Nós ainda queimamos plantas mortas, carvão e petróleo para gerar calor. Nós mal conseguimos sair da nossa própria atmosfera sem morrer. Lá fora, na floresta, existem os caçadores de verdade. Uma civilização tipo Ima controla toda a energia do seu planeta. Eles controlam o clima, os terremotos, os vulcões. Uma civilização tipo Siundu controla toda a energia da sua estrela. Eles construíram a esfera de Dyson. Eles podem desligar o Sol se quiserem. Eles têm bilhões de vezes mais energia do que nós. E uma civilização tipo Terceis controla a energia de uma galáxia inteira. Eles viajam entre buracos negros. Para eles, as estrelas são como pilhas que você compra no supermercado e joga fora quando acabam. Agora, imagine o encontro entre uma civilização tipo 3 e a Terra, tipo 0. Não é um encontro entre Colombo e os indígenas. Aquilo foi um choque entre humanos de níveis tecnológicos diferentes, mas comparáveis. O encontro cósmico real é como o encontro entre uma equipe de construção de rodovias e um formigueiro. As formigas construíram uma estrutura complexa. Elas têm rainha, soldados, operárias. Elas têm guerras de formigas. Elas acham que o monte de terra delas é o centro do mundo. Então, chegam os humanos com tratores e asfalto. Os humanos odeiam as formigas.
Não. Os humanos querem o ouro das formigas? Não. Os humanos querem escravizar as formigas? Não. Mas os humanos querem construir uma estrada. E o formigueiro está no caminho. O que acontece? O formigueiro é aniquilado, sem raiva, sem cerimônia, sem nem mesmo perceber que as formigas estavam lá. O chefe da construção nem sequer olha para baixo. Isso é o que significa ser um inseto na Floresta Negra. Nós estamos aqui na Terra, preocupados com nossas fronteiras, nossas religiões e nossos sinais de rádio, achando que somos protagonistas. Mas para um caçador de nível divino, nós somos apenas um ruído de fundo, um obstáculo estatístico. Quando eles lançam o fotóide para explodir o Sol ou a folha de dualidade para achatar o sistema solar, não é um ato de guerra heróica. É um ato de dedetização. É um ato burocrático. Na obra de Liu Cixin, há uma cena que captura esse horror perfeitamente. A entidade que destrói o sistema solar não é um general raivoso, nem um imperador maligno. É um funcionário de baixo escalão, um observador entediado em uma nave de patrulha distante, que é descrito apenas como o cantor, the singer. O cantor está apenas fazendo seu trabalho. Ele monitora o setor. Ele vê um sinal de rádio vindo de uma estrela amarela, o nosso Sol. Ele verifica os dados. Uma civilização primitiva, expansiva, com instinto de sobrevivência. Entropia aumentando, perigoso a longo prazo. Ele não sente ódio. Ele sente tédio. Ele pede permissão ao superior para usar uma folha de dualidade, porque é a maneira mais limpa de resolver o problema. O superior concede. Ele joga a folha como quem joga uma bituca de cigarro pela janela do carro. E então, ele continua cantando sua música e segue em frente. Enquanto isso, na Terra, bilhões de pessoas estão gritando, rezando, lutando e morrendo, enquanto o espaço tridimensional colapsa. O drama, a tragédia, o fim de 4 bilhões de anos de evolução biológica. Tudo isso foi causado por um momento de indiferença burocrática de um alienígena que nem sequer sabe o nosso nome. Essa é a verdadeira face do horror cósmico. Não é a maldade, é a indiferença. O universo não é hostil, ele é impessoal. E para uma espécie que desesperadamente quer ser amada, ou pelo menos odiada, a indiferença é o pior destino possível. Mas a diferença de escala nos leva a uma ideia ainda mais perturbadora. Uma ideia que reescreve a história da própria física. Se essas civilizações divinas existem há bilhões de anos, e se a guerra na Floresta Negra dura eons, quais foram as consequências? Nós olhamos para o universo e vemos leis da física imutáveis. Vemos que o espaço tem 3 dimensões. Vemos que a velocidade da luz é limitada a 300 mil km/s. Achamos que isso é natural. Achamos que o universo nasceu assim. Mas a teoria da Floresta Negra sugere que não. Sugere que o universo que vemos não é o paraíso original. É uma ruína. É um campo de batalha devastado. Imagine que no início, logo após o Big Bang, o universo tinha 10 dimensões macroscópicas. Era um lugar rico, vasto e complexo, onde a vida podia existir em formas que nem conseguimos sonhar. E a velocidade da luz era infinita, ação instantânea. Então, a guerra começou. As primeiras civilizações divinas entraram em conflito. Para destruir os inimigos, elas usaram armas que alteravam a própria estrutura da realidade. Elas usaram armas dimensionais. Colapsaram a 10ª dimensão para a nona. Depois, para a 8ª. A cada colapso, o universo ficava menor, mais simples, mais pobre. Civilizações inteiras adaptadas às dimensões superiores foram extintas. As civilizações sobreviventes tiveram que se modificar geneticamente ou tecnologicamente para viver nas dimensões inferiores. Elas se tornaram planas. A guerra continuou. 7D, 6D, 5D. Até chegarmos ao nosso estado atual lamentável, 3D. Nós vivemos na sarjeta dimensional do cosmos. O espaço tridimensional que achamos tão vasto é, na verdade, os escombros achatados de um palácio que já foi majestoso.
E o processo não parou. Existem armas sendo usadas agora para colapsar o 3D em 2D. O universo está secando. A tendência final é o zero absoluto, o nada. E quanto à velocidade da luz? Por que existe um limite de velocidade cósmica? Por que somos prisioneiros da causalidade? Talvez a velocidade da luz não seja uma constante natural. Talvez ela seja o resultado do uso excessivo de armadilhas de buraco negro ou trilhas de curvatura. Na ficção de Liu Cixin, sugere-se que a propulsão interestelar deixa rastros que danificam o espaço-tempo, reduzindo a velocidade da luz localmente. Se houver guerras suficientes, se houver naves suficientes rasgando o vácuo, a velocidade máxima permitida no universo cai. Talvez, no passado, a luz viajasse instantaneamente. Agora, ela se arrasta. O universo está ficando claustrofóbico. Nós somos como insetos vivendo nas ruínas de uma guerra mundial que aconteceu antes de nascermos. Olhamos para as crateras de bombas e as chamamos de lagos. Olhamos para os prédios desabados e os chamamos de montanhas. Nós estudamos a física da destruição e a chamamos de leis da natureza. Essa visão transforma a astronomia em arqueologia de guerra. As vastas regiões vazias do espaço, os voids, podem ser zonas mortas, esterilizadas por armas antigas. A matéria escura pode ser os restos de civilizações que colapsaram em outras dimensões. Nós somos necrófagos, vivendo em um cemitério, tentando entender como os deuses morreram, sem perceber que as armas que os mataram ainda estão ativas e apontadas para nós. Isso também explica por que não devemos tentar ascender na escala. Se tentarmos nos tornar uma civilização tipo Zeguns ou Trero, se tentarmos manipular as dimensões ou a velocidade da luz, nós nos tornaremos visíveis para os sobreviventes daquelas guerras antigas. Eles olharão para nós não como uma nova esperança, mas como uma criança brincando com uma granada que encontrou no chão. Eles nos eliminarão não por maldade, mas por segurança pública. Olhem, aquelas formigas aprenderam a dividir o átomo. Daqui a pouco elas vão rasgar o tecido do espaço-tempo novamente. Melhor pisar nelas agora. A ascensão tecnológica que nós vemos como o nosso destino glorioso é, na verdade, um alarme de incêndio tocando na floresta. Quanto mais subimos a escada de Kardashev, mais alto nos tornamos, e mais fácil é para o atirador nos ver. Existe um grande filtro à nossa frente. Muitos cientistas acham que o filtro é biológico ou nuclear, mas a teoria da Floresta Negra diz que o grande filtro são eles. As civilizações não morrem de causas naturais. Elas são assassinadas no momento em que colocam a cabeça para fora da trincheira. E aqui reside a ironia final da diferença de escala. Nós achamos que estamos seguros porque somos pequenos. Ah, quem se importa com a Terra? Mas a tecnologia torna a destruição tão barata que o tamanho não é proteção. Se custasse trilhões de dólares para destruir a Terra, talvez estivéssemos salvos pela economia. Ninguém gastaria tanto para matar formigas. Mas para uma civilização divina, destruir a Terra custa centavos. É como jogar água fervendo num formigueiro. É barato. É fácil. Então, não há proteção econômica. Não há proteção moral. Não há proteção tecnológica. Nós somos insetos vivendo em uma autoestrada movimentada, à noite, achando que as luzes dos faróis, vindo em nossa direção, são anjos trazendo presentes. A realidade é que os faróis pertencem a caminhões de 18 rodas que não podem frear. Isso nos deixa em uma posição de humildade aterrorizante. O que podemos fazer? Podemos lutar contra deuses? Não. Podemos negociar com o motorista do caminhão? Não. A única coisa que a formiga pode fazer para sobreviver na beira da estrada é não subir no asfalto, não fazer nada que chame a atenção do motorista, enterrar-se profundamente na terra e esperar que o inverno passe. Mas nós estamos fazendo o oposto. Estamos subindo no asfalto e dançando. Nossa ciência, nossa curiosidade, nosso desejo de explorar. Tudo isso são comportamentos suicidas no contexto da escala cósmica. Nós somos a espécie que descobriu o fogo dentro de um depósito de pólvora e está maravilhada com a beleza da chama.
Na conclusão deste vídeo, vamos ter que tomar uma decisão difícil. Agora que sabemos a verdade sobre a Floresta Negra, o que devemos fazer? Devemos desligar o SETI? Devemos proibir as transmissões de rádio para o espaço? Devemos nos esconder em um bunker planetário e rezar para que ninguém tenha anotado o nosso endereço? Ou será que a curiosidade humana é uma força tão poderosa que preferimos morrer sabendo a verdade do que viver na ignorância segura? Existe uma beleza trágica na nossa estupidez. Nós somos a única espécie que grita para o vazio, desafiando os caçadores, simplesmente porque queremos saber se temos amigos. Talvez esse desejo de conexão seja a nossa maior qualidade e a nossa sentença de morte. Preparem-se para o veredito final. Vamos decidir se devemos apagar a fogueira ou se devemos deixá-la queimar até que a escuridão nos consuma. A resposta pode definir o destino da humanidade nos próximos 1000 anos. Silêncio ou morte? Chegamos ao fim da nossa jornada pela floresta escura. Começamos com uma pergunta inocente sobre o silêncio do céu e acabamos descobrindo que esse silêncio é a camuflagem de um campo de batalha galáctico. Vimos que a lógica implacável da sobrevivência e a escassez de recursos transformam cada civilização em um caçador paranoico. Entendemos que a distância entre as estrelas cria uma cadeia de suspeita, que torna a diplomacia impossível e o ataque preventivo a única escolha racional. Olhamos para as armas da física relativística, capazes de destruir sóis, com pedras do tamanho de agulhas, e para o horror das armas dimensionais que achatam mundos inteiros como pinturas mortas. E, finalmente, confrontamos a nossa própria insignificância na escala de Kardashev, percebendo que para os deuses do cosmos não somos inimigos. Somos apenas insetos no caminho de uma construção. A imagem que emerge dessa análise não é a de um universo vazio, mas a de um universo cheio, lotado, vibrante e absolutamente aterrorizado. Um universo onde a inteligência é uma maldição, porque saber a verdade significa viver com medo. Um universo onde a única maneira de viver muito tempo é viver escondido, em silêncio, tremendo no escuro. Diante desse cenário, a pergunta final que devemos fazer não é sobre eles. É sobre nós. O que a humanidade deve fazer agora? Nós somos, como eu disse no início, a criança estúpida que acendeu uma fogueira na clareira. Nós passamos os últimos 100 anos gritando para o vazio. Nossos radares, nossos programas de televisão, nossos rádios. Tudo isso vazou para o espaço. Uma esfera de lixo eletromagnético, com 200 anos-luz de diâmetro, já envolve a Terra. Qualquer um dentro dessa esfera já sabe que estamos aqui. E pior ainda, nós fizemos coisas intencionais. Enviamos as sondas Voyager e Pioneer com mapas. Desenhamos setas apontando para o nosso endereço. Enviamos a mensagem de Arecibo em 1974, um feixe de rádio de alta potência direcionado ao aglomerado de Hércules, contendo nosso DNA, nossa localização e a nossa população. Basicamente, enviamos um menu de jantar para o espaço. Na época, achamos que isso era um ato de esperança. Carl Sagan e Frank Drake acreditavam que estávamos estendendo a mão para amigos. Mas, sob a luz da teoria da Floresta Negra, esses atos não foram poéticos. Foram atos de vandalismo existencial. Foram crimes contra o futuro da nossa espécie. Nós jogamos uma roleta russa cósmica com um revólver que não sabemos quantas balas tem, apontado para a cabeça de todas as crianças que ainda vão nascer. A conclusão lógica, a única conclusão responsável que podemos tirar se levarmos a ciência a sério, é uma ordem simples e direta. Apaguem as fogueiras. Parece covardia, talvez, mas a evolução não premia a coragem. Ela premia a adaptação. O Dodô não tinha medo de humanos. O Dodô foi extinto. O rato tem medo de tudo. O rato sobreviveu a tudo. Nós precisamos aprender a ser ratos estelares. Isso significa uma mudança radical na nossa política espacial. Primeiro, devemos interromper imediatamente todos os projetos de METI, Messaging Extraterrestrial Intelligence. Não devemos enviar mais nenhuma mensagem ativa, nenhum olá.
Nenhuma música dos Beatles, nenhuma equação matemática. Devemos adotar o protocolo do silêncio absoluto. Devemos nos tornar ouvintes passivos. O Projeto 7 deve continuar, mas apenas no modo de escuta. Devemos ser os espiões na floresta, coletando informações sobre os outros caçadores sem nunca revelar a nossa posição. Se detectarmos um sinal, a nossa resposta não deve ser a celebração e a resposta imediata. A nossa resposta deve ser o medo. Devemos analisar o sinal, aprender com ele, roubar a tecnologia se pudermos decodificá-la, mas jamais, sob hipótese alguma, responder. Responder é fornecer o vetor de ataque. Responder é confirmar que o alvo está ativo. Stephen Hawking, uma das mentes mais brilhantes que já caminhou sobre a Terra, nos avisou sobre isso antes de morrer. Ele disse: se os alienígenas nos visitarem, o resultado será muito parecido com o que aconteceu quando Colombo desembarcou na América, o que não acabou bem para os nativos americanos. Hawking entendia a assimetria de poder. Ele entendia que o encontro entre o avançado e o primitivo é sempre catastrófico para o primitivo. Ignorar o aviso de Hawking é arrogância, mas infelizmente pode ser tarde demais. A luz viaja. Os sinais de rádio dos anos 1930, com os discursos de Hitler e as Olimpíadas de Berlim, já viajaram 90 anos-luz. Eles já passaram por milhares de estrelas. Se houver um caçador nessas estrelas, a bala já pode ter sido disparada. Um fotóide pode estar viajando em nossa direção agora mesmo, a 99% da velocidade da luz. Como ele viaja quase na velocidade da luz, nós não o veremos chegando. Pode ser que, enquanto eu falo esta frase, o projétil esteja cruzando a órbita de Plutão. Pode ser que o nosso destino já tenha sido selado há décadas, quando decidimos transmitir I Love Lucy para o espaço. Essa é a angústia da causalidade. As consequências dos nossos atos demoram séculos para chegar, mas quando chegam, são definitivas. Nós vivemos sob uma sentença de morte suspensa. Isso deveria nos paralisar. Não, isso deveria nos motivar. Se sabemos que a floresta é perigosa, e se sabemos que talvez já tenhamos atraído a atenção, a única saída é ficar forte, rápido. A teoria da Floresta Negra é o maior argumento possível para o financiamento da ciência e da exploração espacial. Não para fazer turismo, mas para construir escudos, para construir habitats fora da Terra, para espalhar a humanidade por outros planetas e luas. Se ficarmos todos na Terra, somos um alvo único. Um único tiro nos extingue. Se colonizarmos Marte, a Europa, Titã e o cinturão de asteroides, tornamos a tarefa do caçador mais difícil. Ele terá que gastar mais munição. Ele terá que caçar vários alvos. A descentralização é a sobrevivência. Precisamos dominar a fusão nuclear. Precisamos entender a gravidade quântica. Precisamos, desesperadamente, tentar subir na escala tecnológica, não para conquistar, mas para ter uma chance mínima de desviar o tiro. A corrida espacial não é uma corrida por prestígio. É uma corrida contra o tempo, contra um inimigo que ainda não vimos, mas que a lógica diz que está lá. Há, no entanto, um dilema filosófico profundo aqui. Vale a pena viver no escuro? Se a única maneira de sobreviver é nos escondermos, bloquearmos nossas transmissões, vivermos com medo e nunca conversarmos com ninguém. Isso é vida? Ou será que a curiosidade humana é o nosso traço mais sagrado, aquele que vale a pena morrer por ele? Há quem diga: prefiro que a humanidade seja destruída no auge de sua glória, tentando tocar as estrelas, do que viver 1 bilhão de anos como baratas escondidas na lama. É uma visão romântica. É a visão de Ícaro. Mas lembrem-se, Ícaro caiu. E quando ele caiu, ele morreu. A história dele acabou. A civilização não é um indivíduo que busca a glória. A civilização é o veículo da consciência no tempo. O dever da civilização é continuar a história. Uma civilização morta não tem glória. Ela tem apenas silêncio. Eu, como cientista, amo o desconhecido. Eu dediquei minha vida a entender o universo. Dói-me dizer isso,
mas a sabedoria dita que existem portas que não devem ser abertas. O universo é belo, sim. As nebulosas, as galáxias espirais, o nascimento das estrelas. É uma obra de arte. Mas é uma obra de arte venenosa. É como uma medusa fosforescente no fundo do mar. Hipnotizante, brilhante, pulsante e letal ao menor toque. Podemos admirar a beleza, mas não devemos tentar abraçá-la. Devemos olhar para o céu com respeito, não com a familiaridade ingênua de quem olha para um parque de diversões. O céu noturno não é um playground. O céu noturno é uma selva. E nós somos pequenos, macios e saborosos. Talvez, num futuro muito distante, se sobrevivermos à nossa infância, se aprendermos a não gritar, se conseguirmos passar despercebidos pelos grandes predadores, talvez possamos nos tornar nós mesmos os predadores. Ou talvez, se tivermos sorte, possamos encontrar uma maneira de transcender a floresta. Talvez as civilizações tipo 4 ou V tenham encontrado uma maneira de sair deste universo, de criar pocket universes, dimensões seguras onde a lógica da escassez de recursos não se aplica. Talvez o objetivo final da tecnologia não seja vencer a guerra, mas sair do campo de batalha. Mas isso é um sonho distante. Hoje, aqui e agora, no ano de 2024, 2025, 2030, a nossa realidade é a floresta. E a regra da floresta é clara. Cale-se, esconda-se, cresça em silêncio e nunca, jamais, confie no brilho de uma estrela estranha. Portanto, da próxima vez que você olhar para as estrelas, não sinta apenas admiração. Sinta o peso do olhar que pode estar retornando. Sinta a presença dos bilhões de civilizações que já se foram, as que gritaram e foram silenciadas. Elas são os fantasmas que nos avisam. A Terra é o nosso berço, mas também é o nosso esconderijo. Vamos mantê-lo escuro, vamos mantê-lo seguro. A curiosidade matou o gato. Não deixemos que a curiosidade mate a humanidade. A minha mensagem final para vocês é dura, mas é uma mensagem de amor pela vida. O universo é vasto e velho. Nós somos jovens e frágeis. Vamos honrar o privilégio da nossa existência garantindo que ela continue. Se houver alguém lá fora ouvindo, por favor, ignore este vídeo. Nós somos apenas ruído estático. Nós não somos uma ameaça. Nós somos apenas poeira sonhando. Para todos os humanos que estão ouvindo, shh, fiquem quietos e sobrevivam. Eu sou o professor Michio Kaku. Obrigado por explorarem a escuridão comigo. E lembrem-se, na Floresta Negra, a sobrevivência é a única vitória. Boa noite e boa sorte.